Muito boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos a esta casa de amor e de luz. E vamos convidando a todos nesse instante para serenar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações e entrar na sintonia com o nosso plano superior. Vamos sentindo a presença dos nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda, que nos acompanham diuturnamente, nos dando o amparo e a força em todos os momentos em que necessitamos. Vamos saudando as fraternidades que dão sustentação aos trabalhos desta casa. Vamos nos ligando às freirinhas, clarissas e franciscanos do campanário, nas figuras de Irmã Rosário, de Irmã Teresa e de nossa querida mentora Joana de Ângeles. Que esses anjos possam estar junto de nós nesse instante. Vamos saudando nossa querida mãezinha, Maria de Nazaré, que absorveu para si toda a humanidade como seus filhos e filhas. Que este doce amor possa nos envolver nesta noite. E com este sentimento, saudamos o nosso querido Mestre Jesus, Espírito de luz, governador do nosso planeta. Que esteja hoje conosco, Mestre, para os nossos estudos da noite. E junto de Jesus, saudamos a Deus nosso Pai, causa primeira de todas as coisas. Que em comunhão com o Pai possamos nos unir nesta noite, enquanto o saudamos com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, na medida em que perdoamos nossos ofensores e devedores. E não nos deixe cair em novos males, e afasta de nós tudo que nos faz mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Vamos mantendo esta harmonia para o tratamento de passes que será iniciado. Do passe do PL, que seja projetada a luz branca de Jesus sobre todos, acalmando o coração, acerenando a mente e promovendo a harmonia e equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento do P2, pedimos os passistas uma nova captação que seja direcionada aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras de um a um, situado
ao longo da coluna, e que assim seja. Aos assistidos do tratamento do CH, captação dessa energia pelos passistas, pedindo que se ligue às equipes desse passe. Momento, vamos sentindo a projeção da luz rosa que envolve suavemente a cada assistido nesse momento. Muito amor, carinho e muita paz, sentindo o coração serenando e se harmonizando. Graças a Deus. Ao tratamento do P3B, as equipes desse passe irão colher as energias, pedindo a todos assistidos que se ligue nas equipes desse passe. Neste momento, rogamos a proteção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnado e desencarnados aqui presente. Pedimos a luz azul envolvendo todo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos das equipes espirituais o corte total das ligações que se fizerem necessário com a luz desse. Pedimos a proteção da luz azul, envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz branca, clara, envolvendo todo o cardíaco e aumentando os bons sentimentos, e um amarelo no frontal, para ter bons pensamentos e maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E vamos, nesse momento, envolvendo a cada assistido numa cúpula rosa, brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Graças a Deus. Captando a energias do P1 e o P3A, pedimos aos assistidos que se liguem às equipes médicas e espirituais. Nesse momento, os passistas irão depositar a projeção da cor verde dessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar a cor do arco-íris, envolvendo todos os assistidos, acalmando, fortalecendo, físico e espiritual, necessário, que assim seja. Pedimos a todos, encarnados e desencarnados, que seja envolvido nas bênçãos amoráveis de Jesus, e que cada um dos assistidos permaneça com uma cúpula protetora relativa ao tratamento até quando for necessário. Graças a Deus. Rogamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, uma nova captação dessa energia pelos passistas que serão depositadas envolvendo todas as crianças e com muito amor e carinho, trazendo-lhes a paz e harmonia, e que assim seja. Agradecemos todas as equipes espirituais de paz por todo o tratamento realizado,
Convidamos a todo abrir a sua mente e coração para a palestra a seguir, envolvendo o nosso orador com muito amor e paz, que ele possa trazer os ensinamentos necessários para cada um de nós. Graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz e que o amor do Mestre nos envolva uma vez mais. Amados irmãos, hoje eu havia preparado 3 histórias para nós juntos avaliarmos a dor e o amor que contém nessas histórias, mas eu vou acrescentar uma. Assim que eu estava saindo de casa, eu recebi uma ligação de um primo muito próximo. E conversando com ele, nós falamos sobre essa experiência. E nós já ouvimos uma frase, muitos de nós já ouviu essa frase, que diz assim: quando a dor é extrema, não tem como não mudar. Quando a dor chega num patamar muito elevado, a mudança é inevitável. Então, mencionando rapidamente a história dele, um primo solteiro, já com um emprego estável, com casa, carro, materialmente falando, sem problema algum. Gostava de ser solteiro e não pensava jamais em ter filhos, porque ele não pensava em casar. De repente, com mais ou menos uns 3 meses de namoro, qual a notícia? Ela estava grávida. Ele ficou 1 semana com diarreia e com febre. Imaginem a situação. Hoje a gente ri, né? A gente conversa, a gente ri. Para que ficar assim, né? Por que deixou? Porque ele não sabia enfrentar, ele não imaginava que aquilo pudesse estar acontecendo, ou que aquilo fosse acontecer um dia na vida dele. Mas em nenhum momento ele pensou em abortar, em pedir para ela abortar, e nem ela. Isso foi mais ou menos em outubro que eles souberam, e os pais dele ele mora em Minas, os pais moram em Brasília. Pensa num homem de 36 anos de idade, com medo de contar aos pais que ia ser pai solteiro. É até bem engraçado. Ele estava com medo. E ali no Natal estavam os pais, a irmã e ele ceando, e ele de cabeça baixa. Todo mundo conversando e ele: gente, eu quero falar uma coisa. Baixinho. E ninguém dava atenção. Gente, eu quero falar uma coisa. Acho que ele falou umas 10 vezes. Até que a irmã percebeu e falou assim: vamos dar chance para o Marcelo falar, porque ele quer falar alguma coisa, pelo jeito é importante. Aí ele se encheu de coragem e falou: eu vou ter um filho. O silêncio imperou ali, né? Ele pensou: ai, meu pai e minha mãe vão brigar comigo. Minha tia ficou estática e de repente meu tio falou: que venha essa criança. Nós vamos cuidar dela, ela vai ser muito querida. E já começou a programar, e já fazer planos, e todo mundo se abraçou. Por que eu resolvi começar com essa história? Porque ela é verídica, e porque ele passava por um momento ali, um desafio na vida.
Hoje, ele é um pai excelente. Não moram juntos, mas não importa. A menina, ela é muito amada por ambos. E aí ele falou assim: pode falar na sua palestra que eu a amo muito mais do que água destilada, né? Então eu falei, eu vou falar, porque a água destilada é muito pura, né? Esse exemplo serve para qualquer um de nós, porque nós podemos enfrentar alguns desafios na vida que às vezes a gente pensa, agora minha vida ruiu. E pode ser um começo de um novo ciclo na nossa vida. Hoje ele não se vê mais sem essa criança, que ela já está com 7 anos. Falando em dores extremas, né? Que a gente está falando, da dor nasce o amor. Quando a gente lembra da Segunda Guerra Mundial, quando a gente lembra do que aconteceu, o que a gente vê na história, quem não esteve lá, muitos de nós não vivenciou esse momento, mas que a gente vê os documentários, que a gente lê, foi muito triste. Ali, as pessoas eram tratadas como um nada. Haviam campos de concentração, havia discriminação, segregação, o holocausto de uma maneira horrorosa. Acredita-se que mais ou menos uns 6.000 judeus foram mortos, mas no total, em torno de 55.000 pessoas foram mortas na Segunda Guerra Mundial. E o que nutria isso? O egoísmo. O egoísmo, a falta de olhar o outro como nós mesmos. Porque Hitler via a raça dele, alemã, como ariana, como a melhor de todos. Mas existe uma raça melhor que a outra? Não existe. Ele estava equivocado. É o orgulho, é a ambição, é o desejo de poder. E o que aconteceu? Nós vimos que Hiroshima foi arrasada, Nagasaki, né, cidades assim inteiras, e aquilo entristeceu. E sabermos das atrocidades da Segunda Guerra, assim, nos deixa muito tristes realmente. Porém, o que surgiu depois dessa Segunda Guerra Mundial? A ONU, que ela verdadeiramente observa as relações entre os países e tem atitudes para auxiliar. Então isso foi muito bom. Foi muito bom para a humanidade surgir a ONU. Surgiu também o sentimento, por exemplo, nós falamos das cidades lá de Hiroshima, Nagasaki, o sentimento de reconstruir aquela cidade de uma melhor maneira. E realmente os japoneses reconstruíram o seu país, não só a cidade, de uma maneira gloriosa, de uma maneira que talvez nós brasileiros não reconstruíssemos como eles reconstruíram. E ali nós vemos não só a reconstrução, mas também a união, porque eles se uniram de uma maneira muito bonita, e a evolução intelectual e tecnológica. E essa evolução intelectual e tecnológica trouxe ao mundo benefícios. Hoje, o nosso mundo é muito diferente. E foram eles que começaram. Uma outra história. Lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, nós temos a história de José. José é descendente da família de Abraão. Seu pai Jacó. Jacó teve 12 filhos e José era diferente dos outros. E José
atraía os ciúmes. Por ser diferente, ele atraía os ciúmes dos outros irmãos. Os outros irmãos percebiam que ele era diferente e, por diversas vezes, o atacavam. Teve um dia que eles se reuniram, os irmãos, e falaram assim: a gente tem que acabar com José, porque é o predileto do nosso pai. Eles decidiram matar José. Só que veio um que gostava de José e falou: não, joga ele num buraco, mas deixa ele vivo. Assim fizeram, jogaram no buraco. Só que, raciocinando melhor ali entre eles, perceberam que isso não era a solução. Eles viram que mercadores passavam por ali e levavam da Síria até o Egito e vice-versa especiarias, enfim, diversos tipos de itens que eram transitados de um país para o outro, né? Comercializados. Resolveram, então, fazer algo ilegal, vender o irmão, que já era ilegal, mas eles fizeram. E assim ele foi, José pediu, pelo amor de Deus, para não fazerem isso, que ele era irmão e que, por favor, não fizesse. Eles fizeram. Ele foi vendido. Ali, chegando no Egito, imaginemos nós, sendo golpeados por nossos próprios irmãos, maltratado, com desejo de morte, e de repente a gente é vendido para um país que a gente nunca viu, que a gente não conhece. Chegando lá, ele foi trabalhar. E ele foi trabalhar na casa de uma pessoa de alto escalão. A mulher do dono dessa casa e da região ali, essa mulher, ela ficou atraída por ele. E ela tentou seduzi-lo. Só que ele não aceitou. Porque ele gostava do seu patrão. Ele dizia que ele não ia fazer isso com o patrão. O que aconteceu? Ela mentiu para o esposo e o esposo mandou prendê-lo. Só que a atitude para um problema desse na época era a morte. A condenação era a morte. Mas vamos pensar que ele não acreditou muito no que a mulher falou, de repente ele conhecia a peça em casa, né? Então ele ficou ali na prisão por algum tempo. Ali na prisão, ele, com os detentos, ele percebeu ele teve a oportunidade de mostrar o seu talento. Qual era o talento? Ele decifrava sonhos. Isso ele já fazia lá, com o pai, com os irmãos, ele já fazia. E ele decifrou o sonho ali para 2 detentos. Um iria ser solto e o outro iria ser condenado em 3 dias. E realmente aconteceu. Quando esse foi solto, ele falou: por favor, fale para o faraó, fale para as pessoas que podem me soltar, o que eu fiz aqui, o que eu consigo fazer, e que eu sou inocente. Só que esse que foi liberto, ele não contou nada. E passou um tempo, ele foi liberto. Mas ele foi liberto, José foi liberto da prisão, porque esse que era da padaria, se eu não me engano era da padaria, trabalhava na padaria, ele lembrou de José, porque o faraó estava tendo alguns sonhos, mas ninguém conseguia interpretar aqueles sonhos. E ele lembrou: quando eu estava lá na prisão tinha José, e aí pediu para chamá-lo. José interpretou certinho os sonhos do faraó, que o faraó iria ter ali na região 7 anos de produção rica de mantimentos e 7 anos com escassez.
além dele interpretar esse sonho, ele falou, Faraó, seria importante que nesse período de fartura, o Senhor pudesse estocar para a vinda de um período de escassez. E o Faraó gostou daquilo. Ele falou com muito respeito. E aí ele foi ficando sob os olhos do Faraó e ele se tornou governador do Egito. Vejam, aquele que foi excluído, aquele que foi humilhado, aquele que foi vendido, no atual momento, ele era o governador do Egito. Só que não subiu a cabeça dele esse status. Ali ele se casou, teve 2 filhos. De repente, quem aparece nos portões ali? Os irmãos. Vindo pedir para comprar, porque eles souberam, a região onde os pais e os irmãos moravam, também passava por uma escassez. Eles estavam passando fome. Vieram comprar suprimentos. Só que eles não reconheceram José. Eles fizeram reverência a ele com cabeças baixas, mas não reconheceram. José, então, eu vou resumir a história porque eu quero contar mais uma. Percebeu que eles não reconheceram, teve ali uma estratégia para que eles entendessem o que eles fizeram, eles se arrependeram e José conversou com o Faraó e pediu se ele poderia trazer a família dele, ou seja, todos os irmãos e o pai, que já estava muito idoso. E assim foi feito. Foi aí que eles ficaram por muito tempo ali, bom, até falecerem, né? Mas os judeus começaram a ampliar a sua descendência ali no Egito. Foi através de José. Ele perdoou. Mas concordam que ele vivenciou uma dor intensa, uma dor difícil, porque imagine, ele não fazia ideia do que ia acontecer com ele. Ele foi para um local totalmente diferente, um país diferente, sendo um escravo, sendo, humilhado por seus irmãos, mas ele transformou essa dor em amor. Ele começou a trabalhar com humildade. A outra história é a história do maestro, acredito que a maioria aqui conheça, mas quem não conhece, do maestro brasileiro João Carlos Martins. É uma história um pouco longa também, vou procurar sintetizar. Bom, aos 5 aninhos, ele teve um tumor, e esse tumor nessa região, e esse tumor precisou de cirurgia. Quando foi feita a cirurgia, vazava alimento, não foi bem sucedida. Sempre que ele comia, vazava alimento. Então ele foi crescendo como um menino controvertido, um menino com certos problemas de relacionamento, porque aquilo ali era muito estranho, muito feio até. Ele nasceu em 1940, no dia 26, se eu não me engano, 26 de junho, 26 de junho de 1940. Quando ele tinha 8 aninhos, foi feita a segunda cirurgia. Aí sim, ele teve sucesso. E seu pai havia comprado um piano para ele. Então, com essa idade, ele já estava tocando piano. Até anotei aqui, porque são muitas passagens na vida dele. Aos 11 anos, aos 8 aninhos, ele venceu um concurso para executar as obras de Bach. Aos 11 anos, ele venceu outro concurso da Sociedade Brito em São Petersburgo. Aos 13 anos de idade, começou a sua carreira no Brasil. Aos 13 anos, a carreira de pianista no Brasil. E ele se dedicava às obras de Bach, Sebastian Bach. Aos 18, ele foi para o exterior. Veja, aos 20 anos,
Ele já era um dos pianistas mais aclamados da época. Em todo o mundo, não era só no Brasil, em todo o mundo. Ele era considerado o melhor pianista, intérprete de Bach. Seus concertos, eles esgotavam as entradas com facilidade, a venda das suas obras eram vendidas assim, rapidamente. Então ele estava no auge, aos 20 anos de idade. Aos 25, ele estava no Central Park. E aí aconteceu um incidente, um acidente, ele perfurou aqui próximo ao cotovelo e rompeu um dos nervos. E isso ocasionou a paralisação de 3 dedos da mão dele. Para um pianista, isso é o pior que poderia acontecer. Ele fez cirurgia, e aí ele fez tratamento, e ele ficou tentando, com muita fisioterapia, com muito esforço, tocar ainda daquela maneira. Ele tocou com bastante dificuldade, até mais ou menos os seus 30 anos de idade. Retornou ao Brasil, porque estava bem difícil, e voltou aos palcos, se esforçando muito, porque ele amava tocar, era a paixão da vida dele, e ele pensava, por que não me esforçar? Ele poderia ter parado, não poderia? Quando parou os movimentos dos 3 dedos, mas ele continuou. E aí surgiram outros problemas. Os distúrbios osteomusculares na mão direita, né? Em 1995, ele foi vítima de um assalto no exterior. E esse assalto, ele foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro. Isso fez com que comprometesse seriamente os seus nervos. Precisou fazer uma cirurgia para interromper a conexão cerebral com o membro superior direito. O que aconteceu? Ele não movimentava mais. Foi aí que ele teve a ideia de tocar somente com a mão esquerda. E tocou. Fez ali várias obras e tocou. Bom, o que aconteceu? Não parou por aí. Um tumor na mão esquerda surgiu. Então, aos 63 anos de idade, ele deixou de ser pianista para ser maestro. Ele poderia ter encerrado a carreira dele, encerrado as atividades, mas não. Ele amava tanto que ele desejou ser maestro. Fez curso e assim foi. Porém, ele não conseguia segurar a batuta. E ele não conseguia mudar a partitura no tempo hábil. Então, ele decorou cada item das músicas, de todas as músicas. Vejam, que esforço é esse? Fenomenal, não é? Ele se apresentou assim, em Londres, em Paris. Como maestro, ele formou a Orquestra Bachiana Filarmônica e trabalhou com jovens carentes, ensinando jovens carentes a música. Ele fez em torno de 24 cirurgias ao longo da vida dele. E por último, a gente viu nas mídias que agora ele tem uma luva que é eletrônica, que dá conexão com o cérebro. Ele disse uma frase muito interessante, certa vez, e eu vou ler para vocês. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi perder as minhas mãos para o piano. Mas a melhor coisa
que aconteceu, essa foi a pior, né? A pior coisa que aconteceu foi perder as mãos para o piano. A melhor coisa que aconteceu na minha vida também foi perder minhas mãos para o piano. Olha a consciência dele. Por que ele fala isso? Porque encontrei um novo universo na regência. Um universo. Ali no piano era só aquilo. Ele encontrou, regendo, um universo como maestro. E ele fez muito mais. Com isso, levei minha música para todos os cantos do mundo. Então, concluindo, todas essas histórias nos fazem refletir que temos dificuldades, que as dificuldades vão surgir nas nossas vidas, que a dor vai aparecer. Mas tenham calma, aproveitem os seus talentos, lembrem-se de Jesus, lembrem-se da lei do amor. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, eu vou fazer a leitura de um breve trecho e em seguida a gente encerra. Mas eu gostaria que vocês não aplaudissem, que vocês ficassem com essa essência desses exemplos e também com a coragem de enfrentar a vida com amor e com a certeza de que tudo passa e que vocês são amparados e que não há dificuldade ou dor que ela não acabe. Então, lendo aqui, no capítulo 11, que fala amar o próximo como a si mesmo, na instrução dos Espíritos, a lei do amor. Toda a doutrina de Jesus está resumida no amor, que é o sentimento no seu grau mais alto. Os sentimentos são os instintos engrandecidos à altura da evolução conquistada. Em seu início, o homem tinha apenas instintos. Mais adiantado, mas com vícios e paixões, apenas sensações. Depois, mais instruído moralmente e praticando o bem, começa a ter sentimentos. O ponto máximo do sentimento é o amor. Não o amor no sentido comum da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu foco luminoso todas as aspirações humanas e todas as revelações espirituais. A lei do amor substitui o egoísmo individualista pela união dos seres e elimina as misérias sociais. Feliz é aquele que, elevando-se acima das fraquezas da humanidade, ama com todo o amor seus irmãos em sofrimento. Feliz é aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e vive como se transportando para fora de si mesmo. Que Jesus os abençoe. Quanta luz descendo sobre nós, sobre nossos pensamentos, sobre nosso coração e as emoções. Quanta luz descendo sobre nós. Que possamos perceber a luz do Mestre Jesus, pois é esta luz que nos guia, que nos conforta, que nos dirige, que nos encaminha ao regresso ao Pai. Que possamos juntos, hermanados numa só corrente, numa só emoção, caminhar com passos firmes, elevando os nossos seres às mais altas pairagens. Que assim seja. Graças a Deus.